Oi, turma! Hoje nós vamos abordar os estudos culturais da educação física ou o currículo cultural, como assim também essa abordagem vem sendo chamada, né? O próprio autor dessa abordagem, que é o professor Marcos Garcia Neira, ele não traz uma denominação de abordagem cultural ou abordagem da cultura corporal ou abordagem multicultural crítica. Na verdade, ele entende as abordagens como currículos da educação física. Então, esse currículo cultural, assim como o autor o denomina, ele traz algumas palavras-chave ou termos fundamentais que vão caracterizar essa abordagem. O principal objetivo da abordagem cultural ou do currículo cultural é a formação do aluno emancipado e conhecedor de sua história, né? Esse currículo cultural ele traz como fundamento, né, os aspectos do currículo pós-crítico. Um termo principal da abordagem é o termo de identidade, cultura corporal, subjetividade, multiculturalismo, conhecimento e currículo. Mais à frente, nós vamos conseguir identificar onde é que cada um desses termos eles aparecem nas abordagens, né, nessa abordagem, né, nesse currículo. Aqui são algumas imagens que, na verdade, são privilegiadas pelo currículo cultural, né? O currículo cultural ele privilegia principalmente algumas práticas corporais que não são tão privilegiadas dentro do contexto escolar, exatamente porque ele é um currículo que apresenta uma conotação de se contrapor, né, à lógica da sociedade ao qual ela se encontra hoje. Então, ele é um currículo de resistência. E para isso ele se utiliza então de algumas práticas como o samba, o hip hop, a capoeira, o maracatu, o K-pop, que são culturas que fazem parte da realidade do contexto de cada comunidade, onde vai ser desenvolvida, né, onde vai ser promovido essas aulas, seja na escola. As principais publicações que apresentam ou que propõem essa abordagem são os livros que, alguns deles, né, nós temos aí mais de 17 livros publicados sobre essa abordagem, com experiências de professores e professoras que ministram aulas segundo o currículo cultural, dentre eles Educação Física, Currículo Cultura. Um dos primeiros que fundamentou essa proposta, lá no ano de 2004, foi Pedagogia da Cultura Corporal, Crítica e Alternativas, e é onde exatamente o professor Marcos Garcia Neira ele vai apresentar essa concepção de currículo, faz uma crítica ao currículo desenvolvimentista, ao currículo esportivista, ao currículo crítico superador, crítico emancipatório, e apresenta ao final uma alternativa para, de certo modo, avançar com relação a esses currículos que nós já tínhamos na educação física. Um outro livro que começa a trazer, que começam a apresentar essas experiências, é o livro Educação Física Cultural, o currículo em ação, Educação Física Cultural, inspiração e práticas pedagógicas. São várias experiências de professores e professoras que trabalham e ministram aulas segundo o currículo cultural. O currículo cultural ainda tem como um dos seus fundamentos, né, o multiculturalismo, ou uma perspectiva multicultural crítica. O principal objeto de estudo desse currículo, né, ou dessa abordagem, é a cultura corporal, o movimento com sentido histórico, sócio-histórico e político, ou seja, ele traz uma perspectiva de pensar as práticas corporais, né, a partir do seu desenvolvimento sócio-histórico e social e político. O objetivo principal desse currículo é conhecer os sistemas de significado que cada cultura tem por meio das manifestações corporais. Por isso que é tão privilegiado o que cada comunidade realiza e desenvolve, entendendo aí o termo cultura nos seus microespaços e não a cultura como um termo mais amplo, né? O professor ele é compreendido como mediador e o aluno como sujeito ativo e cultural. Os principais conteúdos são os conteúdos da manifestação da cultura corporal,
esses que eu já exemplifiquei anteriormente, né, alguns desses, e outros que podem surgir a partir da tematização que o professor vai desenvolver junto aos alunos para tentar reconhecer quais são as práticas corporais que fazem parte daquela realidade. O método é o dialético contextualizado e realiza-se a avaliação de forma progressiva, sem necessariamente ter o foco no ensino e aprendizagem, mas sim uma avaliação diagnóstica, reguladora e uma avaliação final, que na verdade eles vão chamar sempre de uma culminância, né, dos projetos, como forma dos alunos expressarem o que mais os impactou ao longo de todo o desenvolvimento dessa temática. O currículo cultural ele possui 4 grandes perspectivas teóricas, né? O primeiro deles são os estudos culturais, o multiculturalismo crítico, o pós-estruturalismo e as teorias pós-colonialistas. Então, o que o grupo que inicialmente pensou o currículo cultural fez? Primeiramente, eles tentaram identificar que as teorias no campo da educação física, elas não mais estavam respondendo às demandas e às características da atual sociedade. E aí, a partir disso, né, a partir do ano de 2004, começou-se a buscar novas teorias, fundamentado nos estudos culturais, né, no multiculturalismo crítico, e eles entendiam que essas duas teorias, esses dois fundamentos teóricos, eles ofereciam explicações que, na verdade, respondiam muito mais às demandas da sociedade do que as teorias que estavam em evidência até aquele momento. E aí o que é que se pensou? Ora, diante de uma sociedade que estava em mudança, que estava em processo de transformação, diante de uma sociedade com características que avançava da modernidade para a pós-modernidade, o que é que se pensava? Não teria como atender as demandas de uma sociedade em mudança com ferramentas e com teorias fundamentadas em pressupostos de uma sociedade moderna. E aí começou-se então a pesquisar e começou-se a se implementar. Na verdade, o próprio autor da abordagem do currículo cultural, ele fala isso, que houve um inverso. Eles primeiro, os pesquisadores, começaram a experimentar as experiências no âmbito da escola e somente depois eles começaram a fundamentar e a publicizar, né, as pesquisas, os estudos nos quais eles estavam desenvolvendo. Então, as primeiras pesquisas com os estudos culturais, eles foram muito mais moldados pela forma com que os professores começaram a experimentar as práticas diferenciadas dentro da escola, né? E aí, na maneira de desenvolver as aulas, eles começaram a perceber que o conhecimento que eles estavam trazendo, as novas teorias, elas também estavam definindo, de certo modo, novos modos de perceber, de compreender e de vivenciar a educação física também pelos alunos na escola. Então, esses são os 4 fundamentos, né? Eles oferecem, de certo modo, características diferentes, como, por exemplo, os estudos culturais trazem à tona as discussões sobre as relações de poder que cada uma das práticas corporais elas oferecem, porque algumas práticas entram na escola e outras não. Quem define, né, essas práticas que entram e as que não podem entrar, como por exemplo o funk, né, o hip hop, o próprio maracatu. O multiculturalismo crítico, que pensa a partir da necessidade de inclusão de práticas pertencentes aos grupos minoritários no currículo, como esses que eu já exemplifiquei, que tem uma relação direta com as relações de poder. A reflexão sobre os discursos preconceituosos impostos socialmente a determinadas práticas, como também a gente já exemplificou. Um outro fundamento é o pós-estruturalismo, e aí um aspecto fundamental que depois vocês podem até aprofundar, que é realmente essa relação da educação física na área de linguagens e códigos e a própria teoria dos estudos culturais, aliás, do currículo cultural, ele vem trazer, de certo modo, essa discussão à tona da educação física na área da linguagem, compreender
Aí isso, a partir do pós-estruturalismo, significa dizer que a linguagem é produtora de uma realidade dentro do contexto da educação física, né? Porque eles entendem que a partir da linguagem é possível mudar, na verdade não é mudar, é dar significado àquilo que está sendo vivenciado, né? Então, assim, quando um adolescente traz determinadas práticas para a escola, ele está produzindo ali a sua linguagem atrelada àquela prática corporal, e ele está materializando a sua realidade a partir, por exemplo, do basquetebol de rua, que ele tem uma determinada vestimenta, que ele se comporta de determinados modos. Então, ele está expressando ali uma linguagem associada ao seu gestual e à sua prática, né? Então, ele está materializando isso a partir da sua prática corporal. Assim como os adultos também, quando jogam, né, no final de semana, ou um atleta, então ali tem toda uma linguagem que está sendo posta em evidência e nós estamos lendo aquela realidade a partir da linguagem que está sendo desenvolvida. Então, o que é que se entende? Que nós nos formamos na escola como leitores dessas práticas corporais que a gente vivencia, que a gente assiste, que a gente acompanha. Então, são dados diferentes leituras dos significados das práticas corporais, né? Então, cada um de nós vai se identificar ou se apropriar ou começar a praticar determinadas práticas corporais a partir do significado que essa prática tem para cada um de nós, né? Então, e aí isso vai, de certo modo, demarcar por que algumas práticas corporais são vivenciadas em alguns contextos e locais de modos diferentes de outros, porque a linguagem que está sendo posta ali é uma linguagem diferenciada. E aí a gente tem também as teorias pós-colonialistas, que vão fornecer subsídios para a elaboração de denúncias a partir a respeito da legitimidade do lugar privilegiado das práticas corporais de origem eurocêntrica, né, euro-estadunidense no currículo. Ou seja, por que a gente tem uma influência tão grande do vôlei, do basquete, do handebol, né, no currículo, quando na verdade muitas outras práticas são vivenciadas no contexto da realidade, da sociedade, como eu falei anteriormente, o funk, forró, né, que são características, várias danças, tipos de ginásticas que estão na realidade da comunidade do aluno e muitas vezes elas não são acessadas dentro da escola. O currículo cultural, ele também tem a sua perspectiva de atuação e seus pontos de interesse sobre o processo de dominação e regulação, sobre a formação de identidades e subjetividades, que vai envolver aí os setores desprivilegiados da sociedade. A gente já falou da questão da educação física com relação à linguagem, ou seja, então, se cada linguagem dessa produz uma realidade, e essa realidade ela possui características atreladas a cada contexto e a cada sociedade, então há essa formação das identidades e subjetividades também diferenciadas e que por isso precisam ser respeitadas. O objetivo aí do currículo cultural favorecer ações que visem ou possibilitem, né, o desvelamento dessas marcas de poder e de suas artimanhas nos diferentes setores da sociedade, seja na escola ou nos espaços sociais. Então, cabe, né, aos professores trazer essas práticas, discutir com os alunos, vivenciar, para que eles possam, a partir disso, em conhecendo, se apropriar dessas práticas que fazem parte da sua realidade e até mesmo entender por que elas são desprivilegiadas enquanto outras são colocadas no lugar como se fossem
melhores ou se fossem prioritárias. Os educadores devem conhecer as dinâmicas de etnia, classe social, gênero e as distintas maneiras pelas quais suas interseções produzem tensões, contradições e interrupções na vida diária. Ou seja, é papel também da educação física trazer à tona no ensino das práticas, né, corporais aí, do futebol, trazer as discussões sobre essas diversas dinâmicas que estão por trás das práticas corporais, como a questão de classe, gênero, etnia, e dentre outros. Por quê? Porque se entende que as práticas corporais são traços da identidade de cada cultura. E sendo assim, essas práticas elas vão emergir também de determinados grupos. Então, cada grupo social traz as suas próprias práticas, e essas práticas precisam ser conhecidas e vivenciadas e difundidas para outros grupos, e não só essas práticas eurocêntricas, como a gente já colocou. Então, esses grupos étnicos, indígenas, africanos, negros, cada grupo desse atribui significados diferentes para cada prática corporal, para cada gesto que estão atrelados a essas práticas, né? Vamos lá, o que mais? As práticas corporais são texto da cultura, são artefatos culturais, todos os grupos produzem práticas corporais, nenhuma prática corporal é superior à outra, né, tendo em vista que todas as práticas devem ser privilegiadas, e a intervenção pedagógica do professor, ele tem que realmente se basear nessas referências, né, e na compreensão desse contexto de práticas sociais distintas, para que ele possa intervir de uma forma a não reproduzir somente as práticas hegemônicas ou as práticas eurocêntricas. Então, todas as práticas corporais são elementos que caracterizam uma determinada identidade cultural, como a gente já falou, e as práticas corporais são patrimônios de cada grupo social. Uma alternativa encontrada aí pelo currículo cultural para favorecer processos de ensino nos quais se faça presente a subalternização é a substituição de procedimentos didáticos impositores de poder por uma visão dialógica da prática escolar. Então, é exatamente isso, é potencializar que outras práticas possam ser vivenciadas, possam ser apresentadas, e essas práticas também possam fazer parte do contexto local de cada uma dessas realidades. Aqui há sempre aquela discussão e uma dúvida que fica quanto à questão de se privilegiar as práticas locais, e aí, depois, para onde é que a gente avança, né? Até que ponto também a gente não vai estar privilegiando somente aquela realidade daquele local e talvez não permitindo também que os estudantes eles tenham essa visão ampliada de diversas práticas que fazem parte de outras realidades. Então, eu entendo que é importante iniciar, né, do contexto local, mas eu vejo também que é importante essa expansão para outras realidades. O currículo cultural traz uma discussão acerca do modelo eurocêntrico, eu falei, né, anteriormente, evidenciado na educação, e propõe uma crítica pós-moderna da modernidade eurocêntrica, sobretudo com a denúncia da tradição de descontextualização, que muitas vezes essas práticas elas têm, de simulação e fragmentação dos produtos culturais, dos grupos por ela empreendida, até que os indivíduos desenvolvam aí a insensibilidade a determinadas experiências humanas. Então, as teorias, né, pós-críticas, ela também traz uma concepção, aí no caso de conhecimento, né, do que os indivíduos vão passar a conhecer, que vai dialogar com várias fontes de conhecimento. Isso, na verdade, não está dizendo que nós não devamos valorizar toda a construção de várias práticas que já foram desenvolvidas na educação física. Isso não é o que prevê essa abordagem. Significa, sim, valorizar
as práticas corporais que são tematizadas na escola a partir de uma análise nas referências locais, né? Então, a maneira como a prática corporal é realizada, ela tem que ser confrontada com outras realidades, com outras formas de fazer, que pode vir aí do aluno, pode vir daquele marcador social, né, daquela comunidade, de uma pessoa que já possui mais experiências sobre aquela prática corporal. Por isso que o currículo cultural ele privilegia também outras fontes de conhecimento que não parta somente do professor como aquele detentor que vai trazer, né, o conhecimento para dentro da escola. O currículo cultural ele se orienta a favor da perspectiva do oprimido, né, utilização aí das vozes dos subordinados para formular uma reconstrução da estrutura educativa dominante, ou seja, ele vai romper com essas práticas que são hegemônicas. E para isso aí vai se utilizar de diferentes possibilidades e formas de acesso a esse conhecimento. Visa proporcionar aos sujeitos da educação a oportunidade de conhecer os sistemas de significado, né, de cada cultura, por isso que o currículo cultural ele prevê a diversidade de inclusão de práticas, né, por meio das manifestações corporais. Então, eles não vão utilizar o esporte, o jogo, a ginástica, tal como eles se encontram na sociedade. Eles vão exatamente, isso fica muito claro, né? Tanto que várias falas do professor Marcos Garcia Nery, você vai identificar que o principal currículo da educação física não deve ser pautado nesses esportes hegemônicos, mas sim criado um processo de mapeamento e leitura da realidade para a desconstrução dessas práticas que são hegemônicas. E aí, para isso, são desenvolvidos alguns princípios ético-políticos, né, que são privilegiados para que se possa pensar uma outra forma de abordar o ensino da educação física na escola. O primeiro deles é o reconhecimento da cultura corporal da comunidade, que é o que vai chamar realmente de tematização. Nesse aspecto, tem uma aproximação com o que Paulo Freire também vai chamar de tematização, né, mas nos primeiros livros, né, do Marcos Garcia Nery, ele até falava mais dessa aproximação e com uma proposta de tematização a partir do que Paulo Freire trabalhava. Um outro conceito assim que é muito caro para essa abordagem exatamente esse conceito de justiça curricular. Exatamente vai trazer para o currículo práticas e discussões que venham a romper com o currículo como práticas determinadas e determinantes, por exemplo, trazer para a escola o maracatu, o K-pop, o gênero no futebol, o trans no esporte, né? Exatamente para que a gente venha a se contrapor a esse currículo que é determinado e que é dado para o ensino da educação física. Então, ele vai promover um sentido de justiça, no sentido de deixar que todas as práticas elas tenham a sua inserção dentro da escola e não somente os esportes mais hegemônicos, né? Um outro é a descolonização do currículo, que vai fazer, que é muito próximo do conceito de justiça curricular, onde assim tudo o que é tematizado dentro da escola, ele deve pautar-se por um sentido de romper, né, como a gente já falou anteriormente, com práticas que são já determinadas. Então, na verdade, é muito próximo do conceito de justiça curricular. O daltonismo cultural
também a gente percebe que temos influência das pedagogias modernas, onde basta você organizar as aulas em uma determinada maneira que os efeitos vão ser o mesmo para todo, que todo mundo vai aprender do mesmo jeito, como a gente vê, por exemplo, na abordagem desenvolvimentista, quando a gente sabe que não é isso. Os estudantes, eles mobilizam os conhecimentos de modos diversos e de maneiras diferentes. Então, essas práticas, elas têm também que ser desenvolvidas de modo a fazer com que os estudantes possam vivenciar de formas diferentes. Uns podem registrar, outros podem comentar, outros podem analisar e entender que há várias maneiras de participar e de intervir nas aulas de educação física. E aí e isso deve ser feito no sentido de valorizar o que cada estudante traz para o contexto da aula. A ancoragem de conhecimentos, social dos conhecimentos, ele tem muito a ver com tudo que é tematizado nas aulas, existe na sociedade, e os professores têm o papel de fazer os alunos entender por que essas práticas existem, ou seja, ancorar esses conhecimentos que são trazidos para a aula em conhecimentos que já fazem parte do contexto no qual esses alunos se encontram. E tem uma relação muito grande com o reconhecimento da cultura corporal da comunidade, que é a tematização. Outros aspectos, né, que caracterizam a cultura corporal. Na perspectiva cultural, é toda a produção discursiva, verbal ou não verbal sobre as práticas corporais. Por isso que na aula de educação física, os alunos não precisam, para essa abordagem, tá, gente? Os alunos não necessariamente, para estar inserido na educação física, eles precisam somente praticar ou vivenciar. Cada um pode interagir de modo diferente com o conhecimento que vai ser sistematizado na aula, né? Uma regra, uma canção, uma dança, uma fala sobre quem joga, é uma produção discursiva sobre as práticas corporais e, portanto, é conhecimento. E aí esse é uma diferença também do conceito de próprio conhecimento que é trazido para o âmbito da educação física. Conhecer a educação física não é apenas praticar. Por isso que cada aluno pode ter uma inserção diferente aí nas aulas, né? Então, e aí a função da educação física? Qual é a principal função, né, do ensino da educação física na escola? Formar sujeitos ou pessoas solidárias, pessoas que reconheçam que todas as formas de expressão corporal são importantes, e aí tem a ver com o sentido de justiça curricular, com o sentido de descolonização do currículo, né, compreender que não é só o vôlei, o basquete, o futebol, o handebol, que são práticas hegemônicas importantes, mas que a dança do coco, o forró, o hip hop, o K-pop, o maracatu são práticas e são expressões corporais importantes. Formar pessoas que reconheçam que todas as produções dos outros grupos também são importantes, né? Ou seja, o toré para os indígenas, o arco e flecha, então, dos índios, né? São práticas também importantes. Pessoas que reconheçam que todos os grupos produzem conhecimentos. Então, vejam que a própria função da educação física, ela está atrelada com os princípios ético-políticos dessa abordagem, né, desse currículo, vamos pensar. O currículo cultural, a aula de educação física deve proporcionar aos alunos momentos para que eles possam vivenciar, analisar, discutir, ressignificar e ampliar os saberes relativos à cultura corporal. O professor é concebido como um mediador, que irá criar essas situações problematizadoras durante a aula, já que a aula não tem uma mesma diretriz, né, da aula, como abordagem construtivista, saúde renovada, nem da desenvolvimentista, né? O professor ele vai problematizar essas temáticas, essas tematizações no momento da aula.
introduz novas informações, dando condição para que os alunos avancem os seus esquemas de compreensão dos fenômenos aí constatados. E aí a gente vem para a última etapa, que é como é que se desenvolve, então, o procedimento didático para o desenvolvimento do currículo cultural. O primeiro momento é o mapeamento, né, dos conteúdos, é quando o professor ele vai identificar, junto com os alunos, né, os conhecimentos que vão ser sistematizados. Em seguida, tem o momento da vivência e da ressignificação, que é quando pode-se trazer aí diferentes modos, né, tendo em vista que nós vamos trabalhar com as subjetividades, com a constituição de identidades, cada um manifesta a sua gestualidade de modo diferente, que precisa ser vivenciado, reconhecido e até mesmo ressignificado. Tem um momento de aprofundamento, que aí pode-se utilizar diferentes estratégias, levar os estudantes, por exemplo, para conhecer um determinado local onde essa prática se realiza na comunidade e ali debater e discutir o próprio tema, trazer pessoas que entendam mais dessa temática, como por exemplo do maracatu, trazer algum marcador social daquela comunidade para ir falar sobre o maracatu nas aulas, ou sobre o hip hop, ou sobre o K-pop, ampliar esse conhecimento, que é quando os alunos também podem ver vídeo, podem fazer pesquisas sobre esse mesmo tema e comparar, né, isso que eles encontraram na internet ou nos vídeos com o que foi falado pelo marcador social que veio lá na escola. E por fim, eles vão encontrar modos de expressar, de registrar, para avaliar o processo do que eles vivenciaram, muito mais do que comprovar o que aprenderam, porque ele não tem uma perspectiva de avaliação na qual essa cobrança ela seja dada, tem que ter uma nota para aquilo que foi apresentado pelo aluno, então para o que ele aprendeu. Então não se trata exatamente disso. Então a gente finaliza, né, aqui essa nossa, só um minutinho, então vou fechar aqui. A gente finaliza aqui a nossa apresentação, né? Voltando aí exatamente para esse último, para o primeiro slide, que a gente viu que o conceito de conhecimento que é trazido pelo currículo cultural é um conceito de conhecimento diferente, né, no que a gente sabe que o conhecimento dos livros é importante, mas o conhecimento que está na história das pessoas é importante, o conhecimento que cada aluno carrega ele é importante. Então, traz aí o conceito também de cultura corporal, que é o objeto, que é a noção, né, que é toda produção cultural, aliás, toda produção discursiva, verbal ou não verbal, sobre as práticas corporais, traz o sentido de respeito à subjetividade, tendo em vista que cada um produz o seu conhecimento de modo diferente, o multiculturalismo como um dos principais fundamentos dessa abordagem, o conceito de identidade, que está atrelado também ao conceito de subjetividade, o conceito de currículo, né, como a gente viu que o currículo ele não é um currículo dado, mas ele é um currículo, um artefato que é feito e que é modificado pelas próprias pessoas que estão envolvidas nele, e o próprio conceito aí dos estudos pós-críticos, né, que trazem aí uma outra leitura para a educação física, né, na compreensão aí de entender que os estudos pós-críticos e os estudos culturais, eles trazem elementos que ajudam, né, e favorecem ao professor trabalhar perspectivas de outras temáticas que as teorias modernas atuais, né, não favorecem, como os estudos de gênero, a filosofia das diferenças, né, as questões de raça, de etnia. Né, então, esses são uma perspectiva que ajuda a pensar outras leituras, né, e de outros temas que devem adentrar na escola, além das práticas hegemônicas. Ok? Então a gente fica por aqui e eu espero que a gente possa pensar em como essas aulas podem ser
construídas e elaboradas.